E o Brasil voltou para o mapa da fome. Então, adivinha quem está passando fome no Brasil? Adivinha a cor das pessoas que estão passando fome no Brasil? O racismo, com certeza, é muito mais flagrante no governo Bolsonaro, né? Porque nós estamos falando de um governo que institui racismo enquanto política pública. Olá, olá! Tá começando mais um podcast da Rádio NF. 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Racistas não passarão. Batemos um papo com quem debate o assunto com muita propriedade. Nossos convidados são a cantora e socióloga Simone Pedro e o pesquisador Leopoldo Antunes. Podcast da Rádio NF, Política, Sindicalismo e Movimentos Sociais. Primeiro a gente vai bater um papo com a cantora e socióloga Simone Pedro. Oi Simone, é um prazer ter você pela primeira vez aqui com a gente no podcast. Olá Álvaro, tudo bem? Muito prazer estar falando com você e com os ouvintes aí da Rádio da Sindipetro. É um prazer sempre vir aqui para a gente falar sobre temas tão importantes como esse, né? Sobre igualdade racial e o Dia da Consciência Negra. Simone, no dia 20 de novembro é celebrado, comemorado ou lembrado o Dia da Consciência Negra. Qual a melhor definição? Bom, o dia 20 de novembro, ele é bom deixar bem claro que não se trata de um dia em que a gente comemora alguma coisa. É o dia em que a gente reclama por alguma coisa, né? Principalmente pela falsa ideia de liberdade que o povo escravizado foi liberto, da figura da princesa Isabel como redentora. É bom que a gente fale muito sobre desmistificar essas ideias. Primeiro porque existe um protagonismo negro muito grande na história da abolição, no processo da abolição. Existe, obviamente, né, vozes de pessoas livres, mas existe um protagonismo de pessoas pretas e pardas muito forte na pressão e no resultado da assinatura da Lei Áurea. E isso, consequentemente, tira a princesa Isabel do seu posto de redentora, quando, na verdade, ela foi uma figura que foi pressionada e convencida a assinar a Lei Áurea, que nem nos moldes reais, né, de uma libertação, né, de uma anistia, vamos dizer assim, da opressão desses povos, ela foi assinada. Ela foi assinada justamente apenas de tirar a condição desses indivíduos de escravizados para seres livres, o que dependia de muitos outros elementos que acabaram não sendo concedidos aí para essa população. E por consequência, né, a gente tem aí, a gente está discutindo até hoje igualdade racial, e por isso que a gente marca o dia 20 de novembro, o aniversário de um grande protagonista de uma história da luta contra a desigualdade e a escravidão no Brasil, que é a Zumbi dos Palmares, que é essa figura que representa justamente a luta, o combate, a resistência que permanece até os dias atuais. O Brasil ainda é um país extremamente racista? Eu nem preciso responder se o Brasil ainda é um país racista. Basta a gente analisar os dados atuais do IBGE, por exemplo, né, entre outras pesquisas que surgem por aí, para mostrar o quanto o grupo de pessoas pretas e pardas, que a gente chama de pessoas negras, né, se encontra aquém das condições básicas para se viver, em termos de moradia, saneamento básico, educação, saúde, né? A gente está falando de pessoas que vivem realmente à margem da sociedade, né? E toda essa desigualdade que é relegada para essas pessoas tem uma consequência muito forte, né? Quando não a doença, por exemplo, inclusive a morte. Então, o Brasil matematicamente já demonstra o quão racista é em sua estrutura, em toda a sua formação cultural
E a gente nem precisa aí ficar fazendo conjecturas. Na verdade, as estatísticas demonstram isso, né? As pessoas que duvidam que o Brasil é um país racista, é só olhar mesmo as estatísticas, os dados, que a gente está aí para mostrar a disparidade, né, entre pessoas pretas e pardas e pessoas que se declaram brancas, né, no Brasil. Quais são os maiores desafios da população negra nesse momento? Nesse momento, o Brasil tem um desafio muito maior. Por muito tempo, pessoas ligadas ao combate ao racismo e à desigualdade racial no Brasil queriam combater a desigualdade. Essas desigualdades todas que eu citei na pergunta anterior, né, na resposta anterior, desculpa, questão de educação, saúde, trabalho, né, sempre foram os maiores desafios da população negra no Brasil. Mas atualmente a gente se encontra numa situação bastante preocupante para a população pobre, e a gente sabe que a pobreza no Brasil tem cor, né? Ela massivamente, a população pobre desse país é preta e parda, e o Brasil voltou para o mapa da fome. Então adivinha quem está passando fome no Brasil? Adivinha a cor das pessoas que estão passando fome no Brasil, né? Então o maior desafio da população no momento é se manter viva, é não morrer. E a gente já tinha esse desafio, a gente já vem enfrentando esse desafio há 7 anos, com um enrijecimento, com uma demonstração um pouco mais manifesta, né, das estruturas, dos aparelhos de controle, e que mostravam para a gente o quanto a juventude negra tem morrido nesse país, nas comunidades do país, né, por todo esse sistema de vigilância e poder. E agora a gente vem enfrentando a fome, que já vem dizimando essa população já na infância. Então, realmente, o Brasil precisa se atentar para isso, que o maior desafio da população negra nesse momento é se manter viva, inclusive, crescer, chegar à idade adulta. O próprio presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, nega o racismo. A intolerância aumentou no governo Bolsonaro? Eu não gosto muito de falar sobre o Sérgio Camargo porque não me admira, dentro de uma estrutura de governo que é mais enrijecida, que é de extrema direita e pouco progressista, que alguém vá discutir igualdade racial. Não é um assunto que seria de interesse realmente do governo Bolsonaro. Mas, aliás, eu me pergunto, inclusive, por que o governo Bolsonaro mantém uma pasta de igualdade racial. Chega a ser até um pouco incoerente para o seu perfil de governo. Mas é óbvio que o Sérgio Camargo, basta a gente procurar os antecedentes, né, curriculares e descobrir que ele não tem envolvimento com nenhuma das causas de igualdade racial, tanto no quesito político quanto acadêmico. E ele na verdade, ele replica o discurso de um governo autoritário e fascista. Então, não me admira que um homem desse esteja replicando. E no Brasil, com toda a nossa cultura de uma formação de ódio por si, né, em que o racismo ele promove no indivíduo negro um ódio por si. E não é difícil a gente encontrar uma figura que esteja representando a população que ele odeia, né? E não é um ódio individual, é um ódio coletivo, né? Todos nós, indivíduos negros no Brasil, carregamos um tanto quanto desse ódio que é cultural. É um ódio por nós mesmos, que é algo que, sem a educação, sem a luz da educação, fica difícil trabalhar. Então a gente tem inúmeros desafios que só demonstram que um governo como esse, com esse perfil, e uma pasta de igualdade racial com alguém com esse perfil, é um retrocesso de anos de luta, de pessoas sérias, de pessoas comprometidas realmente com a causa trabalhando. Você, Simone, já sofreu preconceito ou discriminação em alguma atividade profissional? Bom, eu sofro preconceito todos os dias. O Brasil, ter me formado em ciências sociais me ajudou um pouco nesse quesito de enfrentar o olhar cotidiano, que é o maior desafio da população preta, é enfrentar o olhar cotidiano. As pessoas precisam entender que racismo
não são fatos isolados. O racismo não é uma ação. O racismo é um conjunto de pensamento. O racismo é uma ideologia. O racismo é um sistema de pensamentos que geram ações. Então, até a pessoa cometer uma ação racista comigo, ela já carrega com ela um conjunto de pensamentos. Embora, de uma forma muito cristã, ela diga que ela não é racista. Mas a verdade é que nós vivemos uma estrutura racista que exclui, discrimina, separa, segrega e às vezes mata. Então, isso faz parte do nosso cotidiano. A gente o tempo todo é lembrado de que a gente não é branco, de que a gente não se encaixa num padrão dessa estrutura. E ocupando lugares, né, que dentro de uma estrutura racista até há pouco tempo atrás não era muito comum para pessoas pretas, e principalmente mulheres pretas, ocuparem, eu sempre experimentei essas situações que para muita gente é considerado como desagradável, para mim é degradante, né? E é algo que eu preciso estar sempre em vigilância e cuidando de mim todos os dias, porque a gente precisa entender de uma vez por todas que o racismo é uma violência, e eu sofro essas violências, assim como qualquer pessoa como eu, com o meu perfil, sofre essas violências cotidianamente. É isso. A gente conversou com a cantora e socióloga Simone Pedro. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz por estar aqui com vocês e até a próxima. E vamos refletir aí sobre o dia 20, né? Eu espero que eu tenha contribuído aí para a gente pensar um pouco diferente. Não é um dia de festa, não é um dia de exaltação, é um dia de reflexão sobre o que cada um tem, como cada um tem se responsabilizado realmente pela igualdade racial no Brasil. Agora a gente vai conversar com o pesquisador Leopoldo Antunes. Oi, Leopoldo, é um prazer tê-lo aqui pela primeira vez com a gente. Olá, pessoal do Sindipetra, é um prazer estar aqui com vocês também. Leopoldo, você pesquisou sobre revoltas escravas no Brasil e desobediência civil. Conta pra gente como foi esse trabalho. Foi uma pesquisa através do PIBIC, que é o projeto, né, de iniciação científica do governo federal, da CAPES, que inclusive agora com os cortes do governo Bolsonaro, esse projeto que antes tinha uma bolsa de R$400, ele deixou de existir. É um projeto de extremo reconhecimento, assim, com alta nota atribuída pela CAPES, pela Universidade Federal Fluminense, em Filosofia do Direito. E o que você analisou? Eu analisei inicialmente a questão da desobediência civil porque é um conceito que a Hannah Arendt, que é uma das filósofas que o Daniel estuda, ela constrói, né? Ela constrói esse conceito ali na década de 60, quando se inicia nos Estados Unidos os movimentos, principalmente antirracistas, de desobediência civil às leis raciais que existiam. E aí ela começa a analisar, porque existia naquele momento um discurso de que essa desobediência civil, que era uma desobediência a uma lei, né, era igual a roubar um carro ou a matar uma pessoa, era uma desobediência à própria lei. E ela vai fazer essa diferenciação entre o crime comum e a desobediência civil, e por aí ela começa a conceituar o que é desobediência civil. E basicamente ela atribui à desobediência civil algumas características. Ela diz que a desobediência civil, ela sempre tem uma ideia, né, uma moral coletiva, ela nunca é uma ação individualizada. A desobediência civil, ela não usa também de ações violentas. Outra característica da desobediência civil é o seu caráter de cobrar a revogação de uma lei específica ou de criar algum direito específico. E aí você pesquisou dentro desses conceitos? Eu peguei esses conceitos e fui analisar se era possível identificar nas revoltas de escravos do Brasil e nas formas de revoltas de escravo que poderiam existir esse conceito, né? E, na verdade, acabei que eu cheguei na conclusão de que não poderia. Eu separei diversos tipos de revoltas que historiadores identificam. Então, revolta de nível individual,
até as revoltas, né, de organização, de quilombos, as revoltas mais historicamente datadas, né, historicamente com bastante arquivo histórico. Eu cheguei sempre à conclusão de que ou você estava falando de algo, de uma ação individual, ou você estava falando de algo que rompia totalmente com o sistema, né? E isso nos levava a uma conclusão de que o escravismo, na verdade, era uma base estruturante do sistema que se imperava no Brasil. Então era impossível um escravo se revoltar contra a escravidão e não se revoltar com todo o sistema. Não tinha como o escravo desobedecer a uma lei específica, porque o próprio instituto da escravidão ele era muito complexo, ele era mais do que uma só lei, ele compunha, no fim das contas, toda a base jurídica e até religiosa do Brasil, né? Porque esses escravos eles eram registrados pela Igreja Católica, então existia uma aliança entre Estado e Igreja para manter, inclusive, a escravidão. Para a gente ter ideia do tamanho que era esse instituto no Brasil. Os protestos sempre acabavam em violência, por mais que eram atos, né, por mais que começavam de forma não violenta, eles sempre acabavam de forma muito violenta. Então, a resistência para acontecer no Brasil, a escravidão, ela era muito violenta. O quilombo tinha que fazer guerra e fez guerra. É um país realmente fundado sobre bases do escravismo, da escravidão. Leopoldo, quais são os maiores desafios da população negra nesse momento no Brasil? Eu acho que o maior desafio hoje da população negra, na verdade, é a gente conseguir assegurar o que a gente teve até agora de avanço. Então, o avanço de que não existe democracia racial, a gente precisa avançar nessa discussão e fazer com que exista. Né? Nós estamos falando de cota, por exemplo, para vereador. Né, ter um mínimo de cadeira para negros, ter um mínimo de cadeira para negros na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e aí nós vamos tocar numa ferida grande, num problema grande, né, porque quando a branquitude fala de negritude, eles querem falar de shampoo, de creme, de maquiagem, de coisas que na verdade vão mercantilizar uma pauta, uma discussão tão importante, que é o combate ao racismo. Mas na hora que nós falamos de espaço de poder, aí a coisa se complica. Então o desafio, na verdade, é esse. É ir e ocupar os espaços de poder. E aí isso inclui as universidades, isso inclui as câmaras, isso inclui os plenários, isso inclui os congressos científicos e os altos cargos de empresariais, isso inclui tudo. Na sua opinião, o racismo é mais flagrante ainda no governo Bolsonaro? O racismo, com certeza, é muito mais flagrante no governo Bolsonaro, né? Porque nós estamos falando de um governo que institui racismo enquanto política pública, que ignora que existe diferenças entre os grupos raciais no Brasil. É só a gente ver o que está acontecendo, o genocídio que está acontecendo com os indígenas, o discurso de justificação da morte de pessoas que moram em periferias, e a gente sabe que a maioria das pessoas que moram em periferias são pessoas pretas e pardas. Da mesma forma, o discurso que ele atribui à cultura, a lógica que ele atribui dentro do Congresso Nacional, aprovando reformas como foi a reforma da Previdência Social, que dificulta, né, a aposentadoria dos grupos mais vulneráveis da sociedade, né, das pessoas que mais precisam realmente de uma aposentadoria, o trabalhador rural, a trabalhadora doméstica. Então, com certeza, é um governo que colocou o racismo enquanto política pública, né? Ao invés de fazer o que se manda na Constituição, que é o que o Estado tem a obrigação de fazer o combate às desigualdades, incluindo a desigualdade racial, ele preferiu seguir a sua ideologia racista de supremacia branca e contra a Constituição e contra o povo brasileiro e o Estado Democrático de Direito. Conversamos com o pesquisador Leopoldo Antunes. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço a participação, eu gosto sempre de conversar a respeito desse assunto. É um assunto que eu pesquisei, que eu tinha muito tabu também, né? Porque a branquitude faz a gente ter vergonha de nossas raízes, de estudar da onde vêm as nossas ideias. E essas ideias todas que eu contei aqui, na verdade, eu não inventei, né? São pessoas que vieram muito antes de mim, eu já falando isso, a Lélia Gonzalez, mais recentemente o Achille Mbembe, que é um camaronês, enfim, diversas pessoas hoje, Frantz Fanon, diversos autores hoje fazem essa discussão a respeito do racismo. Muito obrigado pelo convite do Sindipetro NF e sempre que quiserem estou aberto para o diálogo. Bom, ficamos por aqui, mas na semana que vem tem mais podcast. Tchau, tchau, até lá.